O que o mundo queria, o que o mundo desejava, eram milhares e milhares de pedidos, realmente aconteceu. Agora eu, Landureza, tenho meu próprio programa, Alô, meu amigo, alô, minha amiga de casa. Tu tá afinzão que eu resolvo uma questão. Eu faço? Não, quem faz? Faz você. Aí, já que tu tá fazendo tudo, faz um favor pra mim. Roda a minha vinheta, que o pessoal tá me chamando aqui no Zap, perguntando o que eu vou fazer hoje. O que eu vou fazer hoje? Ô, Valdir, faz você! Hora do Enem no ar. Museus são fundamentais para a memória de um país. E todo dia é dia de celebrar essa percepção. Por isso, hoje a gente fala de um museu que quer contar a história da minha vida e da sua vida também, de todo mundo. É o Museu da Pessoa. E quem explica é a criadora do projeto, a historiadora Karen Workman. Mas é daqui a pouquinho, porque antes eu conto com a ajuda do professor Marcelo Lameirão. Chega mais. Fala, Alan. E aí? Tranquilinho, você? De boa. É isso aí. Vamos lá, professor. Golpe militar de 1964. Costuma cair no Enem? Bastante. É um dos assuntos que mais cai na prova do Enem. Nos últimos anos, eu diria que está entre o top 3. Caramba, aí teve o golpe militar e a partir daí foi se desenvolvendo. A gente precisa de uma revisão, né, professor? Sim, sim. Bora fazer uma revisão? Bora agora. O senso comum se refere àquele período como ditadura militar, mas outros setores da sociedade também participaram, não tô certo? Certíssimo, Orlando. É muito importante perceber, nesse momento, que você teve participação da classe média, de grupos civis como o IPES e da própria Igreja Católica. Principalmente o alto clero, a alta esfera da Igreja. Porque também vale destacar que outra parte da Igreja vai compor a resistência ao período militar no Brasil. E qual era o contexto que o Brasil vivia naquele momento? Não é só o contexto que o Brasil vivia. Primeiro, o contexto do mundo, Guerra Fria, aquela atmosfera de bipolarização, influências das grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, após a experiência cubana, isso fez emergir um contexto de perseguição, de combate, de medo, de terror, inclusive da própria disputa do imaginário da população. Então, o que você vai ter dentro desse contexto? A ameaça comunista no Brasil, principalmente para esses grupos mais estabelecidos, como a gente falou anteriormente, vai ficar muito forte. E, por isso, combater certas experiências que podem ser vistas como comunistas, mas, na verdade, tinham um contexto de transformação social, como foram as próprias reformas de base, são muito importantes para destacar nesse período. Porque, nesse período, você vai identificar ali uma questão de disputa. Beleza, partiu questão, então? Vamos lá. Então, bora! Questão 83 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Por onde começa, professor? Vai lá. Vamos lá primeiro ver o comando da questão, né? Esse é essencial para qualquer um que for fazer a prova, Lande. Porque às vezes você lê um texto, não lê o comando te pede algo específico, você tem que fazer o quê? Reler. Reler o texto. Vamos lá. Em que pese as divergências do interior do clero após a instalação da ditadura civil-militar. O posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica de que, no período anterior ao golpe de 64, os documentos episcopais indicavam para os bispos que o desenvolvimento econômico e, claramente, o desenvolvimento capitalista, orientando no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria o comando da miséria rural e, consequentemente, suprimiria a possibilidade do proselitismo e da expansão comunista entre os camponeses. Foi nesse sentido que o golpe de Estado de 31 de março de 64 foi acolhido pela Igreja. Letra A. A luta de classe é estimulada pelo livre mercado. B. Poder oligárquico é limitado pela ação do exército. C. Doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior. D. Espaço político é dominado pelo interesse empresarial. E. Manipulação ideológica é favorecida pela privação material. E aí, professor, como é que a gente chega à resposta?
Aqui, você identificar bem o que ele quer dizer, ó. Em que pese divergência no interior do clero após a instalação de ditadura civil-militar. Aí remete até aquele questionamento que eu falei, parte do clero, da alta esfera do clero, vai estar ligada aos militares e ao apoio, e a outra parte, né, pessoas simbólicas, como o próprio Frei Beto, vai estar participando do movimento de resistência. Uhum. O posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento de hierarquia católica, de que, ó, então, o que você concebe? No período anterior do golpe de 64, os documentos episcopais indicavam que os bispos, que o desenvolvimento econômico e claramente o desenvolvimento capitalista, orientando no sentido da justa distribuição de riqueza, resolveria o problema da miséria rural. Então, você começa a perceber que quanto mais você for privado de fontes de bens, você está mais suscetível a qualquer manipulação ideológica. Então, o texto te encaminha a refletir isso, a questão, quanto mais bens você tiver, menos suscetível você está à questão da manipulação ideológica. Obviamente, isso se relaciona a essas esferas mais bem estabelecidas que vão se utilizar desse discurso e dizer também que as populações menos abastadas estão mais suscetíveis à dominação, inclusive aquilo que pode ser classificado como um baixo clero, que são os mais baixos níveis eclesiásticos que a gente tem na igreja. Entendi. Então, com tudo isso em mente, a gente chega à resposta? Letra E. Letra E. Manipulação ideológica é favorecida pela privação material. Tem algum ali que poderia ser um distrator, professor? Essa é uma questão, inclusive, que teve muita discussão, né? Algumas pessoas, alguns leitores já vieram me indicar, até alunos mesmo, que eles ficaram muito balançados com a questão do ser. A doutrina cristã é beneficiada pelo atraso interior. Porque interpretaram que lugares onde menos abastados, eles acabam sendo mais influenciados por religião. Uhum. Mas o texto está querendo relacionar isso com Com o período... ditadura, mas também com as disputas eclesiásticas em torno da população, né? Bom, professor, essa questão, ela está em história, mas poderia aparecer em sociologia, né? Sim. Mas com uma perspectiva diferente, tá certo? Ah, com certeza. A sociologia vai estar muito marcada, por exemplo, para disputas de Estado, composição política ou até algumas relações culturais. Outro assunto muito importante para o Enem é descolonização, tô certo, professor? Certíssimo, Landes. Explica aí pra gente um pouquinho. Cada vez mais na prova do Enem, esse assunto está recorrente. E não é só no Enem, não. No mundo inteiro. Cada vez mais se discute e se pensa sobre o que aconteceu na África e na Ásia. E, recentemente, cada vez mais, todo aninho, está caindo uma questãozinha sobre isso. Olha isso, então vai aparecendo ali. Aos E já pouquinhos. temos até uma, né? Você trouxe uma pra gente. Trouxe. Não ia dar esse mole, né? Questão 9 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Lê aí pra gente, professor. De novo, vamos ler o comando. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 1940, evoca o pan-africanismo com o objetivo de, aí vem o texto, voz do sangue, palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blue. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do South, ó negro da África, negros de todo mundo, eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, meus humildes ritmos, eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto os negros de todo mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. E aí vamos ver o que ele está querendo perceber sobre o que é o pan-africanismo, né? Uhum. Letra A, incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África. Não, né, Alande? Se você for perceber ele dentro desse jogo, ele está falando tanto da causa africana ali. Qual é a causa africana nessa época? A luta pela independência. Sim. Mas também pela luta do negro ali nos Estados Unidos, que nesse contexto está lutando por direitos civis. Então, o pan-africanismo, ele vai além, ele foi junto com o negro na diáspora africana. Ele está na América pela luta de direitos civis, ao combate ao racismo, e na África pela independência. Então, quando ele fala em citar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África, você pode perceber, beleza, tem a luta questão do negro, mas o texto faz uma questão mais global do que é o pan-africanismo em si, ou seja, na África e na América. Não se restringe, por exemplo, ação afirmativa, cota. Ele fala do cotidiano desse negro, da luta desse negro. Do dia a dia, Do né? dia a dia. B. Reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos. Ou seja, ali não está nem ressaltando o texto, se você for reparar, questões simples. Ele fala marcada da luta, do cotidiano, da cultura.
algo mais amplo do que falar só ressaltar essa desigualdade. C. Descrever o quadro de pobreza após o processo de dependência no continente africano. Isso você não consegue identificar no texto, a descrição. Obviamente, você sabe que isso ocorre por disputas, por guerras, mas não é isso que o texto diz. D. Solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência em Angola. E você não identifica essa convocação. E a letra E. Conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade na América e independência na África. Isso seria o pan-africanismo. 1940, Angola nem tinha se tornado independente ainda. Justamente. Então tem tudo a ver. Beleza. Professor, chega aqui na frente. Vamos lá. Professor, para quem quer saber um pouco mais sobre os dois assuntos que a gente conversou aqui. Algo contemporâneo, o próprio Pantera Negra, recente filme da Marvel, fala muito disso, da necessidade de pensar o negro além da África, mas também pensar na América e como essa luta é conjunta. Mas também o próprio The Crown, série britânica que conta Elizabeth II, e vai falar também do processo de descolonização. Ou também, recentemente, elaborações de livros disponíveis na internet como Infâncias Roubadas, que fala da questão da tortura em relação com as crianças nesse período. Só tenho a agradecer, valeu mesmo pelas questões, pela aula que você deu. Obrigado. Pode sempre, hein? Valeu. É sempre tempo de celebrar os museus. Aliás, é fundamental reforçar a importância dos museus. A maioria dos que a gente conhece guarda a memória de eventos marcantes ou de grandes nomes da história. Mas tem um que é diferente. É o Museu da Pessoa. E quem explica é a criadora do projeto, a historiadora Karen Workman. Por gentileza. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você aqui, viu? Obrigada, prazer estar aqui também. Conta pra gente, o que é o Museu da Pessoa? Então, o Museu da Pessoa, como você mesmo disse, é um museu muito diferente e muito simples. É um museu de histórias de vida. De toda e qualquer pessoa que quiser ter a sua história de vida parte de um museu, tem o Museu da Pessoa para isso. Como e quando surgiu a ideia, começou esse museu? O museu surgiu há 27 anos atrás. Caramba. E eu não te contei, mas o museu também tem uma coisa diferente, porque não é um museu como esses que a gente conhece, que tem uma casa, a gente vai lá visitar. O museu já nasceu na internet, mesmo antes da internet. Ué, como assim? Então, porque ele nasceu no início dos anos 90, não tinha internet. Não tinha internet assim popular, nem no mundo, nem no Brasil. Mas ele já nasceu com a ideia de que esse museu tem que ser virtual. E por quê? Porque o que a gente guarda de uma pessoa? O que você guarda da sua vida? Da memória. Exatamente. Então, o Museu da Pessoa é um lugar onde a gente registra a nossa memória. Mas a nossa memória não dá para tocar, ela é o que a gente conta. Então, ele tinha que ser um lugar virtual, porque você não tem o que ver, você tem o que ler, o que ouvir, o que assistir. Então, no início, o Museu da Pessoa eram CD-ROMs, que nem existem mais. Depois ele foi, acho que, o primeiro museu virtual do Brasil, certamente, e um dos primeiros do mundo. E vocês catalogam pessoas? Como é que é isso? Então, hoje, o Museu da Pessoa tem mais ou menos entre 18 a 20 mil histórias de vida de brasileiros e brasileiras, assim, do Oiapoque ao Chuí, do sul, do norte, do centro, do leste, de todas as raças, cores, atividades. Todas as histórias estão lá no museu. Caramba, e o que uma pessoa faz para participar do museu? Entra no site www.museudapessoa.net, pode ser Pelo celular? pelo celular também. Tem duas coisas muito legais. Uma que chama Conte Sua História, que a pessoa, ela chega lá, entra, faz um login e ela pode contar a história dela. Qualquer história. E várias vezes. E às vezes você não quer contar a sua, mas você, por exemplo, tem uma mãe, um avô, uma pessoa incrível que você conhece, você pode ir lá, entrevistar e falar, bom, eu vou contar a história aqui do seu Antônio. E aí você conta aquela história da pessoa, pode ser escrito. Em geral, as pessoas escrevem, dizem que no Brasil as pessoas não escrevem, mas as pessoas escrevem de todos os estados e lugares. E a outra coisa que você pode fazer no museu para participar é montar uma coleção. Toda pessoa pode montar a sua exposição. Então, por exemplo, eu quero montar uma exposição sobre amor. E aí eu escolho fotos, que no museu tem mais de 60 mil fotos
digitalizadas. Então, eu monto uma exposição só sobre amor, sobre casamento, férias. E o museu propõe as suas, né? E essas histórias que as pessoas contam passam por algum tipo de crivo? Não, a gente não censura, graças a Deus, histórias, nem pessoas. Toda pessoa, basta ser um ser humano, tem um valor, tem um saber, tem uma experiência. E é isso que o Museu da Pessoa traz como ideia ao mundo. A ideia de que todos nós portamos um saber e por isso nós devíamos ser entendidos como o maior patrimônio que a humanidade jamais pode pensar em ter. Então, a sua experiência está lá como história. A única coisa que o museu não deixa ficar é, por exemplo, se você não contou uma história. Se você contou assim, algo que você poria no Facebook, sei lá, fui no bar, encontrei fulano. Aí eu acho que não é uma história, não fica no museu, é melhor pôr no Facebook. Tem alguma questão ética ali no momento de avaliar isso? Tem, quer dizer, um museu, por exemplo, coisas desde propaganda ou eticamente racismo, incitação ao ódio, ao preconceito, isso tudo a gente, vamos dizer, a gente tem um termo ético que não pode ter. Mas a pessoa escreve, ela publica e sai na hora, né? Entendi. Agora, o museu tem editores que quando a gente olha, a gente tira. Agora, no museu, além dessas histórias que as pessoas contam, o museu faz um trabalho de museu. Então, acho que, por exemplo, das 18 mil, pelo menos 14, 15 mil foram registrados pelo museu em vídeo. Aí tem um canal no YouTube com os vídeos editados, tem um Instagram, tem uma página no Face onde a gente distribui esse conteúdo também. Bom, e dessas mais de 18 mil aí que você já disse, tem alguma que foi marcante assim para você? Ah, tem muitas. A minha vida é maravilhosa porque eu não vivo só a minha, eu vivo de muitas que eu escuto, né? Tem duas coisas que eu acho legal te contar. Uma é a história do Seu Germano. O Seu Germano é o nosso depoimento, ele já morreu, mas ele foi o nosso depoimento mais antigo. Quando a gente entrevistou ele tinha 130 anos. Caramba! E ele veio da Bahia para São Paulo com 90. Então, ele morava no interior da Bahia, ele ouviu dizer que São Paulo tinha muito trabalho, então ele foi para lá com 90 anos. 90 anos. Mas o Seu Germano, ele lembra, ele nasceu no fim do século XIX. Então, ele é filho de um pai. Ele dizia, meu pai era reprodutor. Os portugueses eram um escravo reprodutor e a mãe era índia. E aí o Seu Germano foi dado com 8 anos por um padrinho e foi boiadeiro, foi agricultor, casou 13 vezes, teve 68 filhos, mudou para São Paulo em busca de trabalho com 90 anos. Obviamente ele não conseguiu trabalho, aí foi morar em cima do esgoto, de lá ele foi procurando até que alguém deu madeira para ele fez um barraco e ali nasceu uma favela. Quando a gente entrevistou o Seu Germano, ele morava no alto da favela de Paraisópolis, com vários dos filhos que ele tinha, e ele vivia da xepa, da feira. E o mais incrível do mundo é que ele fumava 2 maços de cigarro por dia. Por que eu acho essa história interessante? Além dele ser um personagem incrível, de dizer de que ele lembra que quando ele tinha 13 anos, ele tirava negro do tronco. Então, ele lembra da escravidão. Ele viveu A isso? história do Seu Germano é a história do Brasil, né? Então, a gente vê a história do negro com o índio, da vida rural, da relação com o trabalho, da urbanização. Está tudo numa vida só. Eu acho isso incrível. Além dele dizer que só ele sabia falar a língua dos bois. Olha isso, só ele falava a língua dos bois. Então, eu acho que essa história é muito bacana. A gente está num programa do Enem. Sim. E eu não sei, eu vi que vocês estavam discutindo, por exemplo, sobre o golpe de 64, né? Então, por exemplo, no Museu da Pessoa tem uma coleção só sobre 64. Olha aí. Pessoas que viveram, que foram censuradas, participaram do golpe, ou que estavam lá de alguma maneira. Então, também tem essas exposições que a gente organiza sobre grandes temas da história do Brasil. Só os brasileiros que participam ou algum estrangeiro que mora aqui no Brasil pode participar? Todo mundo pode participar, porque a pessoa ela não tem nacionalidade, né? Então, a pessoa é uma pessoa. Inclusive, o Museu da Pessoa inspirou museus da pessoa fora do Brasil.
A gente daqui cuida do Brasil. Para todos, né? Para todos, mas ele é acessado também. A gente olha lá no Analytics e tem acesso dentro e fora do Brasil. E se eu quiser contar uma história lá no Museu da Pessoa e deixar no anonimato, eu posso? Então, isso é um pouquinho complicado, porque o Museu da Pessoa ele nasceu para ser um lugar onde a pessoa que está com vontade de fazer parte da história possa ter esse direito. Então, por exemplo, você tem que dizer quem é seu nome e tudo isso. Então, normalmente é um pouco estranho porque você é você. A gente tem alguns casos, histórias que a gente registrou, por exemplo, a gente teve um grande projeto com histórias de jovens que sofreram abuso ou exploração sexual no Brasil. Então, aí é um caso mais delicado, porque a pessoa... Usa o nome fantasia. Aí a tá? gente usa o nome fantasia, então tem o vídeo dessa pessoa, não aparece a cara dela inteira, mas então nesse tipo de caso, né? Um que você não sabe, por exemplo, há um tempo atrás a gente entrevistou umas pessoas que tinham tido tuberculose. E tuberculose no Brasil hoje não quer dizer nada, mas há 50, 60 anos atrás era tipo Sim, era uma terrível. coisa horrível. Então essas pessoas falam, não quero que meu nome inteiro apareça. Então a gente respeita. Mas você entrar lá no site e não dizer quem você é, eu acho que fica complicado, porque a ideia é um lugar onde você possa exercer o direito de fazer parte da história. E você? Já deixou sua história lá? Já gravou um Olha vídeo? só, eu já gravaram a minha história comigo, mas a minha história não está lá. Por quê? Porque eu mesma não pus a minha história lá. Não, pode colocar. Eu vou colocar um compromisso. É uma promessa, tá gravado, hein? Tá gravado. Eu acho que eu fiquei tanto tempo empenhada em fazer um trabalho para que todas as pessoas pudessem contar que eu deixei a minha por último. Bom, a gente está passando por um momento delicado, né? A gente está falando de museu e o que aconteceu com o Museu Nacional é realmente complicado. Então, qual a importância de se valorizar a museologia? A gente devia pensar bem sobre isso que aconteceu com o museu, que isso é muito triste. Apesar da gente não perceber, né? Não sei quantas das pessoas que estão vendo esse programa já tinham ido no Museu Nacional. Então, acho que é um momento para a gente pensar nisso. E a gente não deveria ir no museu por obrigação. Ai, eu não fui, que péssimo. Então, o museu, ele existe se ele faz sentido na vida de uma pessoa. A gente diz, o Brasil não tem memória. Não, isso não existe. O Brasil tem muita memória. As pessoas, cada uma tem a sua. O que a gente devia parar para pensar um pouco é que a memória é um norte muito importante na nossa vida. Por exemplo, se amanhã você acordar, se olhar no espelho e perder a sua memória, é a única coisa que você perde, que você deixa de saber que você perdeu. Se você perder o seu braço, se você perder as suas roupas, as suas casas, você vai estar lá e falar, nossa, perdi um braço. Mas se você perder a memória, você perdeu você. A memória não é sobre o passado, ela é sobre quem a gente é hoje. Então, cuidar do museu, olhar as coisas que são parte da nossa memória, a gente está pensando sobre o mundo que a gente está construindo agora. E o que a gente vai construir no futuro. Sobretudo aquele que a gente vai construir. Para quem quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o Museu da Pessoa, busque informação onde? Quem quiser também deixar o depoimento lá, como é que faz? www.museudaPessoa.net. Deixa eu só entrar lá que tem tudo, tem um passo a Conta passo. sua história, monte sua coleção, busca. Então, a gente pode escolher, por exemplo, golpe de 64, para quem está estudando para o Enem, por exemplo. Boa. Então, o museu é uma enorme fonte para você entender melhor coisas que estão em matérias como história, geografia, sociologia, filosofia e até um pouquinho de ciência. Tem história sobre alimentação, tem bastante coisa lá. Se você quer saber um pouquinho mais como é o sertão, né? Tem sobre o sistema do semiárido, tem muita história de gente que vive e pesca e tenta plantar no sertão. Então, eu acho que o museu tem uma busca muito bacana, não só para a gente contar a história, mas para entender tanto a história quanto a geografia, o entorno da sociedade que a gente está, por meio da história das pessoas. Quando a gente escuta uma boa história ou lê, a gente nunca esquece, porque aquilo tem um rosto, tem uma vida. Então, a gente pode estudar muito a Segunda Guerra Mundial, mas se a gente lê uma história de uma pessoa que é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, aí a gente não esquece mais nada. Então, eu recomendo. Memória é identidade. Memória é identidade, e memória é um jeito da gente conhecer muito mais o mundo em que a gente vive. Karen,
Muitíssimo obrigado pelo bate-papo, foi Nada. muito bacana. Volte sempre, viu? Tá bom, estarei sempre aqui, se você me chamar. E com certeza, eu vou entrar no site e vou procurar seu nome. Tá bom, eu prometo. Eu vou deixar minha história também. Legal. É isso aí, galera. Cada um de nós constrói a história do Brasil, todo dia. E aí, bora ser sujeito dessa história? O Enem é o primeiro passo, então estuda, manda ver. O nosso canal tá lá para te ajudar. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. É sempre bom não? É sempre tempo. Não tô falando besteira já.